Olá, pessoal. Então, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo intercontinental, onde todas as quintas, eu e minha amiga Cristina, nós estamos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal e cada semana trazemos uma pauta diferente, onde nós colocamos, né, a nossa visão. Às 4 horas aqui, nós estamos falando e convidando você para participar online. Faça suas perguntas aqui. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Excelente e a melhorar, como é óbvio. E por aí? Aí, E por aí? excelente a melhor. Claro, sempre. E aí, como é que foi a semana? Correndo o risco de voltar a termos sempre a mesma pergunta, a mesma resposta, aliás, não é? Foi passada a correr. Esta foi mesmo passada a correr. Mas sim, é um bom sinal, não é? Um sinal que esteve ocupada. E a tua? Também muita correria, né? Como sempre, né? Nós ainda estamos meio que fechados, meio que abertos, digamos Ok. assim, né? Ou seja, não voltamos 100%. Mas estamos na expectativa, essa que é a verdade. Cada semana que passa, eu fico mais na expectativa de que tudo volte, né, E a volta, melhorar. volta. Deixa-te dizer que quem já está um passo à frente, não é? As coisas voltam. Ainda com alguns cuidados, até porque cada vez mais a vacinação, pelo menos aqui, está a funcionar e, portanto, eu em princípio vou conseguir marcar a minha vacinação para a semana, portanto. Você vai conseguir? A partir de para a semana é para vacinar dos 40 aos 50, portanto é aí que eu me encaixo, portanto, malta dos 40 e dos 30 vai ser vacinada ao mesmo tempo, portanto a partir do dia 6 de junho em Portugal podemos começar a agendar vacinação. Somos nós que decidimos quando se queremos ser vacinados ou não e portanto é este o sistema que está a funcionar agora em Portugal, portanto é muito interessante, eu acho que está a funcionar muito bem. E vai continuar a funcionar. Portanto, acredito que aí no Brasil vá. É uma questão de números, não é? Mas acredito que sim. Então, aqui com relação às idades, né, nós estamos na faixa entre 40 e 50 com comorbidade. A quem que tem diabetes, alguma doença Sim, pré-existente, sim. enfim. Daí depois vai para essa faixa de idade, para essa mesma faixa de idade, sem nenhum problema, né? Daí eu entro. Vai demorar um pouco. Mas olha, agora confessar aqui a toda a gente, eu achei que ia ser vacinada lá para 2024. Nunca imaginei que fosse tão rápido. E a verdade é que no início era um processo muito lento e de repente acelerou completamente. Portanto, acredito que possa acontecer mais ou menos a mesma coisa com vocês aí também. É, acredito eu que sim. Mas vamos ver, na expectativa, né, de que não venha a terceira onda, né? Que nós estamos já ouvindo, tá ouvindo por aí? Sabes que aqui eu acho que já perdemos um bocadinho a conta se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, não é? Acho que a certa altura já ninguém sabe muito bem quais são as ondas, não é? Mas acho que acima de tudo ninguém quer voltar para o confinamento que teve agora de janeiro até março. E portanto, Não mesmo, não acho que mesmo. esta é a grande questão, percebes? É não voltar para o ponto onde nós estávamos em janeiro. Pronto, é isso. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, porque Sim. o fato é o seguinte, nós vamos falar sobre os nossos desafios dentro de uma rotina conjugal, mais especificamente, né? Porque eu estava conversando com umas amigas e eles falam assim, eu perguntei para elas assim, ô Cristina, eu falei assim, não, eu estava fazendo uma pesquisa com relação à rotina, tá? Daí eu falei, quando eu falo de rotina para vocês, o que vem na O que é isso? cabeça? E elas começaram a falar um monte de coisa, né? Daí elas falaram assim para mim, rotina dentro do relacionamento não funciona. Daí eu falei, é um tema interessante, porque afinal de contas, realmente, quando nós falamos de rotina dentro do relacionamento, eu não sei se você vai concordar comigo, só que a maior parte das pessoas fala assim, ó, isso é não, não, isso mata o romantismo,
isso não é nem um pouco criativo, não é gostoso, não remete a coisa boa quando a gente fala em rotina dentro do relacionamento. Uhum. Você tem esse... É assim, para mim, depende tudo um bocadinho daquilo que tu estavas a dizer, da ideia do que é a noção de rotina, não é? Porque se a rotina é uma coisa negativa, ou seja, é aquela coisa sempre da mesma coisa, não é? É sempre arroz com feijão, efetivamente, não é? Acaba por cansar, não é? Principalmente para quem, e isto é um dos estudos neurológicos, não é? Para quem tenha como necessidade básica mais importante a variedade, não é? E, portanto, quando nós temos esta necessidade básica com mais importância do que outras, automaticamente é complicado gostar de todos os dias fazer a mesma coisa. Agora, que também sejamos sinceros, é mais complicado gerir um relacionamento onde não há alguma rotina, ou seja, onde não há alguma constância, não é? Onde não há alguma coisa que se repita pelo menos uma vez por semana, não é? Porque se calhar essa variedade passa a ser demais também, não é? Digo eu. Não, com certeza, eu concordo. O fato é assim, o que que eu faço e o que eu, né, eu aplico e sugiro para as pessoas, né? É mais ou menos assim, existe uma linha tênue, né? Nós temos que procurar o equilíbrio, né? É como você falou. Nós aprendemos, acredito eu que desde cedo, que a gente não consegue gerir aquilo que não tem número, aquilo que a gente não controla, aquilo que não... Ou seja, aquilo que não é tangível é um pouco complicado, né? É desafiador você gerir, né? Então, se você não colocar na rotina, se você não falar assim, olha, nós vamos uma vez por semana sair para namorar, nós vamos uma vez por semana assistir um filme, nós vamos juntos. Ou seja, se você não colocar de forma clara para o cérebro, aquilo você não consegue gerir. Se eu perguntar, né, para os casais, eu falo assim, nossa, há quanto tempo vocês não fazem uma coisa juntos, só vocês? Né? Então, se você não colocar isso dentro da sua rotina, eu sou suspeito para falar nisso, porque eu amo rotina por causa disso, porque quando você põe data, a data chega e a rotina ela propicia isso. Sim. Ela propicia isso, né? Nós vamos todo domingo sair para poder passear na praia. Então vamos todo domingo. É fácil, é domingo, não é? Pronto. Não é? Mesmo que seja para coisa gostosa. Aliás, eu digo principalmente para que seja alguma coisa gostosa, porque a rotina, as pessoas têm uma visão um pouco deturpada de a rotina é só para coisa que a gente não gosta de fazer. Mentira. Mentira. Inclusive, a rotina serve para o nosso prazer também. Rotinas de cuidados com a pele, rotina de cuidados com o nosso corpo, enfim. Com tudo o que tu quiseres. É sempre aquela questão do que é que são os teus preconceitos, não é preconceitos, é preconceitos que tu tens dentro da tua cabeça, não é? Se para ti o ter um hábito, ter uma rotina é algo que é negativo, vai ser sempre negativo. E a verdade é que se nós voltarmos um bocadinho lá atrás, não é? Quando éramos mais pequenos, a grande maioria das rotinas não eram efetivamente agradáveis, não é? Quer dizer, aquela coisa, vai lá, lava o dente, vai lá, faz não sei o quê, vai lá, toma banho, aquelas coisas todas, não é? Que a gente desde pequenino ouviu as nossas mães a dizer, não é? Não são propriamente as coisas mais agradáveis. Agora, isto não tem que ser, não está escrito em pedra, não é? E, portanto, não tem que ser assim verdade para o resto da vida, não é? E muitas das coisas que nós fazemos, eu acho que tem que nos dar algum prazer. E isto tem que estar gravado na nossa cabeça. Eu ainda estava agora, pouco tempo antes de nós começarmos o direto, eu fiz aqui uma chamada porque estava a trocar umas mensagens com não é um cliente, ele é mais um amigo do que um cliente. E eu disse, espera aí, eu ligo-te e a gente fala e resolve isto tudo, estar aqui a trocar mensagens. E começamos na brincadeira uns com os outros, com um com o outro, e ele disse-me assim, já não esperava rir-me tanto a esta hora. E eu fiquei a pensar um bocadinho naquilo. Porquê que não esperavas? Se é uma coisa que tu gostas, se é uma coisa que te faz bem, carambas, ri-te mais. E às vezes a rotina é isto, às vezes é pensar assim, olha, eu hoje ainda não me ri. Eu hoje ainda não pensei em qualquer coisa bom para mim. Eu hoje ainda não,
sei lá, não cantei uma música, não sei o que cada um de nós achar que pode fazer-nos bem e pode nos fazer feliz. E fazer. E isso tem muito a ver com rotinas, porque quando nós nos habituamos a fazer determinada coisa, é mais fácil eu me lembrar que tenho que fazer aquela coisa. Aliás, eu nem preciso me lembrar. Eu estou a fazer outra coisa qualquer e de repente o meu cérebro diz-me: olha, está na hora daquilo. Não é? Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque, afinal de contas, o que é rotina? É algo que nós executamos com uma frequência. E o que é rotina extraordinária? Que eu sempre falo aqui. A rotina extraordinária é aquilo que nós executamos, que nós planejamos, que nós estamos buscando aquele determinado resultado. E isso serve também, aliás, principalmente para a nossa vida conjugal. E que nos certo? leva a algum ponto melhor, que é outra das coisas, não é? Porque repara, esta é a grande questão. Porquê que se torna extraordinária? Porque nos vai levar a uma versão melhor. Seja uma versão aqui dentro, seja uma versão aqui com o hardware que a gente transporta, não é? Mas que seja uma melhor versão. E se isso contribui para essa melhor versão, então estás no bom caminho. Então não é uma rotina que te puxa para baixo. O mesmo se diga nas relações. Nós falamos muito da questão das relações conjugais, mas também há muita gente que tem relações familiares que não passam por o cônjuge. Cada vez mais há gente a viver com os pais, com os filhos, etc. E essa é uma... Acontece em todas as relações. E isto é importante eu perceber, que eu tenho que ter esta capacidade. Tenho partindo eu de um princípio que eu quero ter uma boa relação com essas pessoas. Também estamos a partir desse princípio, não é? Pronto. Claro. É um princípio importante, não é? Porque lá está, porque tu alinhas as tuas ações, alinhas os teus atos por aquilo que tu queres, não é? E portanto, se tu não queres ter uma boa relação com as pessoas da tua casa, pronto, então não, é o que for, não é? Agora, se eu quiser ter uma boa relação, então essa rotina é importante. Ainda que, às vezes, se calhar, temos que olhar para essa rotina e perceber que em momentos pode haver ali momentos de ruptura e pode haver momentos de fazer coisas diferentes, porque isso também é importante. Não tem que ser sempre arroz com feijão, não é? Não, isso aí é primordial. Então, assim, ó, a primeira recomendação que eu posso fazer é sim, rotina, tenha uma rotina conjugal. O que significa isso? Tenha um momento que vocês façam alguma coisa juntas. Tem gente que gosta de jogar carta junto, né? Tem gente que gosta de pedalar junto, ir para academia junto, tem gente que gosta de simplesmente assistir um filme junto. Isso é importante. Isso é importante. Por quê? Porque é o que você falou, tem momentos de rupturas. Aliás, isso é muito comum, né? Um sai para trabalhar de um lado, outro sai para trabalhar do outro, isso é muito comum. Você não é porque é rotina, nós estamos falando que é uma rotina, todo mundo vai fazer a mesma coisa sempre. Não, isso quase que não existe, né? Dentro das famílias, né? Então, tenha um momento onde vocês façam algo junto, né? E perceba que isso tem que ser importante para si. Ou seja, não é algo que se faz quando se fizer, só para tu perceberes. Eu faço sempre aqui o nosso direto em frente ao meu quadro de sonhos, não é? Acho que não dá para ver aqui. Esta parte aqui, algures ali, está escrito almoçar ou jantar uma vez por semana sozinha com. Porquê? Isso. Porque é importante para mim manter essa rotina. E não e nos outros dias não almoças ou jantas com o teu marido? Sim, mas é diferente. É um jantar, é um almoço diferente. E esse almoço ou jantar diferente faz toda a diferença também. Claro. E tem que estar ali. Convém, que é para volta e meia eu ler aquilo e volta e meia relembrar-me que tem que ser. Que tem que ser. Mesmo sendo uma coisa importante, tem que ser. E este pôr no papel, este tirar de fora da cabeça para fora, melhor dizendo, é a melhor forma das coisas se concretizarem com tranquilidade. Eu continuo a acreditar plenamente neste método de funcionamento, de tirar as coisas da cabeça e pô-las no papel. Porque claramente é a melhor forma das coisas acontecerem na verdade. Sem dúvida, ali, na hora. Porque se você ficar confiando no cérebro, né? Falar, mas vamos lá, vamos sentar assim rapidinho. Sexta-feira a gente se encontra, tá? Não é assim.
Não é assim, estipula, né? Inclusive, esse quadro dos sonhos que você faz é excelente, porque nós temos que ter um cronograma, né? Inclusive familiar, onde fazem atividades juntos, né? Isso está na cozinha. Está na cozinha? Está na cozinha, temos um calendário em cada mês, nós temos uma fila para cada um, que é para cada um perceber o que é que tem para fazer. Este ano foi um ano mais calmo, porque a minha filha não tinha competições, mas nos últimos 2 anos, antes, portanto, 2018 e 2019, em que ela tinha competições, era absolutamente essencial para a gente conseguir conjugar os horários de toda a gente. Não havia, era a nossa Bíblia, era o calendário da cozinha, tipo, está marcado, não está marcado, pronto. Era. Não, é fundamental isso, é fundamental. Então, crie esse hábito, né? Vocês que estão ouvindo aí, eu quero ter um pouco mais de equilíbrio na minha vida conjugal, crie esse hábito de ter uma tarefa junto, sabe? Sair para... Crie esse hábito, é importante. Quanto mais claro ficar isso para você, coloca no papel, faça um quadro de sonhos, faça um quadro de atividades, seja lá como for que você chame, faça isso. Né? Isso é importante. O nome não é importante, o importante é o ato de fazer, não é? Quer dizer, chamem-lhe o que quiser, não é? Mas faça e vá tirando essas ideias da cabeça para o papel, porque elas começam a ganhar realidade nesse momento, e isso é a parte mais importante. É dar-lhes realidade. E entrando ainda nesse mérito de clareza, né? Tenha uma coisa que eu acho importante também, né? Tenha um objetivo em comum. Por incrível que pareça, por exemplo, quando eu comecei a namorar, eu não tinha objetivo nenhum. O objetivo era ser feliz, sabe? Vamos namorar. Porque a gente não tem, né? A gente não morava junto, não tinha... Ou seja, e é muito comum, né, os casais continuarem assim, sem muito, as coisas vão acontecendo, e você fala, tudo bem, está acontecendo. Você não sentou para traçar um plano, para traçar um objetivo para vocês lutarem juntos. Eu acho que isso é muito saudável. Isso é muito saudável até a longo prazo para a relação. Sim. A relação conjugal. Sabes que a primeira vez que nós nos sentamos, fizemos uma coisa muito gira para fazer isso, que foi cada um escrever os seus objetivos. E depois fomos comparar. Ou seja, o que é que eu quero para os meus próximos 5 anos, o que é que tu queres e o que é que tu queres. E agora vamos perceber como é que nós conseguimos conciliar isto tudo. Imagina que, como aconteceu, que haviam coisas em comum. Haviam objetivos que eram, ok, é a mesma coisa, ou mais ou menos a mesma coisa. Ok, então, qual é destes todos o primeiro em que nós vamos trabalhar enquanto família? Ou seja, para onde é que nós vamos focar as nossas energias? É óbvio que as contribuições podem ser diferentes, não têm que ser iguais, mas para onde é que nós vamos focar a nossa energia para chegar lá? Quais são esses tais objetivos que nós vamos trabalhar em primeiro, em segundo, em terceiro, etc. E essa decisão de trabalhar objetivos em conjunto faz claramente também a diferença. Porque aí não estás cada um a puxar para o seu lado. Ok, não é? Porque às vezes parece que há alguns casais, e às vezes a gente também é chamada para dar uma mão nisso, que parece que estão no mesmo objetivo, mas não estão. Estão em estradas paralelas, mas cada um na sua estrada. Quando nós passamos todos a estar na mesma estrada, primeiro a carga é muito mais leve e o caminho é mais fácil de fazer. Então, se nós podemos deixar aqui uma segunda dica, é convidar todas as famílias que nos estão a ouvir a fazerem este exercício, a sentarem-se cada um e a escrever o que é para os próximos 5 anos. Ok. E agora comparem e vejam como é que dali pode sair o primeiro objetivo de família. E isso fará, lá está, a diferença para a relação e se calhar até para atingir mesmo esse objetivo. Porque quando eu estou em estradas paralelas, às vezes há a tendência para elas se afastarem. Quando eu estou no mesmo caminho, é mais complicado as pessoas se afastarem. Com certeza, com certeza. Porque as pessoas falam muito, né, da dificuldade da rotina. Porque é tão maçante, é tão não sei. Por quê? Porque elas não se sentem lutando pela mesma causa, muitas vezes, né? Fala, tá pesado para mim. Eu tô trabalhando pra caramba. E o outro não tá? Vocês não estão juntos?
Então, isso é importante, porque afinal de contas, né, não é tudo só prazer, né? Mas, Não é. Por muito que a nem tudo gente são gostasse de flores. te dizer sim, é fantástico. E vai ter esses momentos, mas também vai ter outros momentos em que pode não ser tão levezinho, não é? E esta coisa de ter efetivamente alguém com quem dividir a carga torna mais leve, não é? Torna mais leve, totalmente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, quando você, essa recomendação, ela é fundamental para que você tenha uma relação a longo prazo, porque senão vai desgastando, entende? A sua rotina realmente vai ser chata se você não fizer isso. Você vai se sentir sozinho, solitário, depressivo, Sim. enfim, todo aquele negócio que a gente sabe, né? Você fala, pô, eu moro junto com um monte de gente, só que ao mesmo tempo me sinto sozinho. Por que Mas será? sabes que se há a aprendizagem da pandemia, acho que essa foi essa. Ou seja, é de repente eu passo de ter uma espécie de Airbnb conjugal, não é? Quer dizer, nós dormimos aqui no mesmo sítio, fazemos algumas refeições, mas é isto, não é? Para de repente eu ter que passar a passar tempo com estas pessoas. E de repente tu começas a descobrir, e eu espero que na grande maioria das pessoas que nos estejam a ouvir tenham feito essa descoberta, que eu até gosto de estar com estas pessoas. Inclusive é comigo, não é? Que eu até gosto de estar com estas pessoas. Eu consigo viver com estas pessoas. E isto faz uma família. E isto faz uma relação. E isto passa, lá está, de ser apenas não é? Alguém com quem a gente partilha casa para ser algo mais intenso. E para mim, das famílias que sobreviveram a isto tudo, é a grande aprendizagem. É eu perceber que gosto de estar com estas pessoas e que quero estar mais com estas pessoas. E isso é absolutamente significativo. E a partir do momento em que eu me percebo disso e que eu tenho consciência disso, eu tenho uma relação para sempre. Sem dúvida. Sem dúvida. Nada como ter essa clareza e tomar essa decisão, né? Isso é fundamental. É. Agora eu vou falar uma coisa para quem tem filho pequeno, tá bom? Você já passou essa fase. Só que você deve lembrar que filho pequeno definitivamente é antirromantismo, né? Você não consegue ficar sozinho, é algo desafiador dentro de uma relação, certo? Então, a minha, a minha forte recomendação é que assim, nós temos que pedir ajuda nesse momento. Isso aí não tem como, não tem como fugir. Nós temos que aprender a pedir ajuda, isso é fato. Pedir ajuda para quem você confia, né? Para ficar, por exemplo, uma noite ou uma tarde, seja lá o que for. Não precisa ficar. Não estou falando para você explorar qualquer pessoa, né? Você fala, é pedir ajuda, entende? Um vizinho, Não é ou passar mesmo responsabilidade, é pedir ajuda. é pedir ajuda, né? Não é, a responsabilidade é sua como pai, né? Como pai, como mãe, né? Então, isso é importante por quê? Porque dentro da semana, a gente precisa ter um tempo nosso como casal. Sim. Mesmo tendo pequenos, né? Você fala assim, e eu ouço de muitas mães assim, mas é a minha responsabilidade, meu filho. Eu sou esse muito, muito pesado, né? Realmente, ninguém tá. Por isso que eu acabei de falar, pedir ajuda, não transferir responsabilidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Isso é importante. E enquanto eles são mais pequenos, sabes que essa foi uma. Só para as pessoas perceberem, porque há pessoas aqui que não me conhecem. Quando a minha filha nasceu, há muitos, muitos anos atrás, eu ainda me lembro como é que é. Nós morávamos numa cidadezinha que nem sequer era uma cidade na altura, com cerca de 12 mil habitantes. Portanto, uma coisa pequenina, okay? Mesmo em Portugal, uma coisa pequenina. E uma das coisas que nós decidimos, e nós estávamos a 180 quilómetros de qualquer tipo de ajuda familiar, uma das coisas que nós decidimos, e eu sei que 180 quilómetros se calhar no Brasil não é muita distância, em Portugal é bastante. Pronto. Esta noção de espaço é um bocadinho diferente. Nós decidimos que não íamos mudar a nossa dinâmica de casal apenas porque tínhamos uma criança. Então, se nós estávamos habituados a jantar fora, imagina, 2 vezes por semana, nós íamos continuar a jantar fora 2 vezes por semana. A única diferença é que ela ia connosco. Pronto. É claro que isto dá muito mais trabalho. É claro
porque isto obriga a preparações, não é? Prévias, obriga a uma série de coisas. Mas quando tu tomas, lá está, a tal decisão em que isto vai acontecer, não te privas de nada. E muitas das vezes, eu acho que o grande problema dos relacionamentos, às vezes é isto, é este ressentimento que se vai criando, não é? Porque de repente tu não vais fazer isto, tu não vais fazer aquilo, tu não vais fazer aquilo outro. E a partir do momento em que tu decides que isso vai continuar a acontecer, ok, vais ter que se calhar pensar em soluções diferentes das que tu tens até agora. Sim, claro que sim. Mas isso é importante que as coisas se mantenham. E posso dizer, e aqui tenho que agradecer à ama que a minha filha tinha na altura, porque me permitia, estou a falar sério, não era jantar fora a gente levava, mas uma vez por semana ficava com ela para nós podermos irmos para as aulas de dança. E, portanto, estas dinâmicas e estas rotinas, lá está, que nós já tínhamos e que quisemos manter, faz toda a diferença que nós tenhamos essa capacidade de pedir ajuda e de encontrar as soluções para aquilo que são os problemas que vamos tendo, não é? E posso-vos dizer, por já ter passado por lá, que há sempre uma solução. Às vezes precisa é de pensar um bocadinho fora da caixa e olhar para a realidade com a intenção de efetivamente encontrar a solução. Não é com a intenção de não fazer, é com a intenção de encontrar a solução, porque ela está aí. Não sei para o que é, mas sei que a solução existe. Sem dúvida, sem dúvida. Cada um tem a sua facilidade, né? Eu tenho certeza que a gente consegue encontrar, por exemplo, né? É um avô que mora um pouco mais perto, é não sei quem que mora, consegue ajudar. Enfim, né? Pedir ajuda. E uma coisa que é importante, você falou um negócio de você, que é interessante também, né? Você manter o seu ritmo, aquilo que você estava fazendo. Uma coisa que eu percebo bastante, que as pessoas reclamam na vida de casal, é que assim, quando eu era solteiro, eu era independente, tinha liberdade, eu fazia o que eu queria. E a impressão que dá é que as pessoas se sentem presos dentro de um relacionamento, né? Sabe que eu nunca tive essa sensação, porque muito pelo contrário, eu sempre desejei, né, tá casada, né? Eu não sei, eu nunca. E eu fiz o meu relacionamento, um relacionamento com liberdade. Ou seja, quando você respeita o outro, agora vamos entrar pelo um aspecto um pouco mais humano, né? Quando você entende que você está vivendo com um ser humano que tem as suas vontades, os seus desejos, os seus próprios, que são diferentes dos seus, e tá tudo bem por ser diferente, né? Não tem problema nenhum. Quando você entende isso, você passa a respeitar. E daí você tem os seus momentos de individualidade e tem os momentos do outro de individualidade. E isso é fantástico, né? E isso é fantástico. Eu acho maravilhoso isso, né? Aquilo que tu disseste é fabuloso. Eu não sei se existe essa expressão em Portugal, no Brasil. Em Portugal, às vezes diz-se que quando vai para o casamento é como ir para a forca, não é? Quer dizer, é quase como já está enforcado. E eu acho sempre estas expressões muito, muito curiosas, não é? Porque as palavras têm um poder absolutamente brutal, não é? E ainda esta semana estava a falar com alguém que tinha casado no domingo e estávamos a conversar e a pessoa disse-me, pronto, já está resolvido. Está resolvido. Pronto. Também gostei dessa expressão. Mas a verdade é que sabes que isso tem muito a ver. Essa vivência do passado, essa vivência no passado, do tempo. É óbvio que a malta, quando todos nós, quando a vida evolui para uma coisa diferente. Ou seja, é óbvio que atualmente eu não tenho a mesma vida que tinha quando andava na faculdade. Claro. Não é? E não tem a ver com o ter filhos, não tem a ver com o ter uma relação, não tem a ver com. Eu já não sou a pessoa que andou na faculdade. Ponto. Exato. Agora, o que é que acontece? Porquê que a gente. Há tanta gente, às vezes, olhar para trás e dizer, naquele tempo é que era fixe, é que era bom, porque eu neste momento não gosto daquilo que eu estou a fazer neste momento. Esta vida que eu tenho agora, se calhar, não é o que me interessa, não é o que me enche as medidas, não é aquilo que efetivamente eu quero fazer. Então,
Então o problema não está no passado, o problema está no presente. Eu tenho que resolver, é o desafio que tenho neste momento, que é transformar isto, não é? E isto é tudo, transformar isto em algo que me satisfaça da mesma forma como me satisfazia lá atrás. E quando eu atingo esse patamar, quando eu atingo esse ponto de epá, boa, fixe, estou numa situação que gosto, então eu se calhar não quero ter novamente a vida que tinha quando estava na faculdade. Ou quando era solteira, ou whatever, não é? Porquê? Porque, lá está, porque eu estou muito mais entusiasmada com o que vem por aí. Eu estou muito, é assim, o passado eu já o vivi. Eu estou muito mais interessada com o que vem para o futuro. Com as coisas que eu ainda não fiz, com os lugares onde eu ainda não fui, com as pessoas que eu ainda não conheci. Isso é que tem que me entusiasmar. Isso é que tem que me fazer levantar da cama todos os dias com uma pica do que, né? O passado, epá, é fixe, é interessante, já está feito. Bora lá fazer qualquer coisa diferente. E esta diferença faz a diferença. Mais uma vez, parece que estamos um bocadinho aqui a repetir-nos, mas é isso, não é? É entusiasmo-se pelo seu futuro, entusiasmo-se com o seu presente. E vai ver que as relações também mudam. A forma como eu olho para as outras pessoas alteram-se completamente. Sem dúvida, sem dúvida. Parece pequeno, só que é tão grande isso, né? É tão grande. As pessoas falam assim: ah, mas eu não vou poder mais ir no meu futebol. Ah, mas eu não vou poder mais sair com as minhas amigas. Claro, primeiro, claro que você pode. Por que não? Não, começa por outro número um, né? Claro que você pode. Você agora, olha só, agora vamos entrar na parte que eu gosto, gestão de rotina. Aprenda a gerir a sua rotina, caramba. Você não precisa ir 3 vezes por semana no futebol. Vai uma e depois você vai para namorar na outra vez. Você entendeu? Ou seja, aprende a gerir seu tempo, certo? De forma, né, madura, de forma com essa nova vida que você decidiu ter. E repara, e se estiver alinhado com o tipo de vida que tu queres ter, continuar aí 3 vezes ao futebol, eu não vejo qualquer problema nisso. Agora, tem é que. Sabes que. Tem é que. Não, estou aqui a tentar encontrar as palavras certas para não ser assim, entrar a pé juntos mesmo. Tem é que ser negociado. Tem é que ser pensado antes de assumir a relação. Tem é que ser esclarecido o que é que eu espero desta relação. Daqui a 1 ano, que tipo de vida é que eu quero ter? Daqui a 2 anos, que tipo de vida é que eu quero ter? Não é entrar nas relações apenas pelo entusiasmo do momento e não pensar no futuro, porque o futuro vem aí. E vem mais rápido do que as pessoas imaginam, né? Amanhã já é futuro. E esta é a questão, às vezes, que, por exemplo, em termos de coaching de casal, nós fazemos muito, que é sentar e pensar o que é que vocês querem para o futuro. Os dois, não é um de cada vez. É tal estrada que eu falava há bocado. É perceber onde é que está a estrada em comum. E isso faz toda a diferença. Porque quando eu percebo, lá está, imagina, a minha estrada em comum leva-me a que eu consiga estar 3 vezes por semana no futebol. Há algum problema com isso? Não. Ok. Mas o que é que eu tenho que perceber? Tenho que perceber que para além de estar 3 vezes por semana no futebol, também passo a ter outro tipo de responsabilidades. Ok. Se isto for conjugável, bora lá. Não há problema nenhum. Agora, a questão é que às vezes a gente começa a tirar coisas que nos dão prazer, coisas que nós gostamos de fazer para acomodar, para não complicar, para ser simpático no início, e ao fim de algum tempo começamos a perceber que não estamos disponíveis para abdicar daquilo. E depois não temos coragem de assumir que afinal eu quero voltar àquele hábito, eu quero voltar a ter aquela, não é? E quando isto é dito em voz alta, e quando isto é dito sem ser num ambiente de discussão, de loucura, de acusação mútua, a coisa transforma-se num objetivo, a coisa transforma-se numa rotina, como tu dizes, não é? Em algo que eu meto na minha agenda e que funciona com tudo o resto que eu tenho para fazer. E esta atuação, que parece, assim, como tu dizias há bocado, parece tão simples, parece tão lógico, pois é, mas tem que ser feita. E às vezes é preciso vir aqui uma terceira pessoa para meter ordem nesta brincadeira, não é? E isto é tão simples, não estás a conseguir fazer sozinho, pede ajuda. Não estás a conseguir fazer não estão a conseguir fazer sozinhos, peçam ajuda. Porque
há quem vos possa ajudar. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas quanto a isso também. Tenho a certeza absoluta. Não, sem dúvida, total, concordo, com certeza. Olha, mesmo porque, assim, se você for deixando tudo aquilo que você gosta, né, de fazer, vai chegar uma hora que você vai se perder, vai chegar uma hora que você não vai se reconhecer mais. E isso que acontece, né? Não É precisa nem péssimo. falar. Além de acabar com a sua relação, vai acabar com você É também. péssimo. Ouve, É péssimo. eu tive uma altura na minha vida que eu deixei de falar. Eu sou uma pessoa que fala pelos cotovelos, como já deu para perceber, não é? E eu não falava. E as pessoas todas à minha volta, percebes? Olhava, era aqueles comentários tipo, mas ela agora não fala. Ela agora chega, diz uma palavra e as próprias, o meu marido, a minha mãe, etc. Andava toda a gente assim um bocado a estranhar barra preocupado, não é? Porque é que de repente ela deixou de falar, não é? O que é que se passa para ela ter deixado de falar? E, e a verdade é que lá está. O ter consciência de que eu estou-me a tornar uma pessoa diferente, e eu até nem percebi muito bem porque é que me estou a tornar, nem tinha percebido, faz com que sejam alertas. E isto também é importante eu perceber. Até porque, voltamos àquilo que estavas a dizer que é interessantíssimo. Quando eu vou abdicando, 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 há um momento em que eu já nem sequer, nem é um perder, é eu não gosto daquela pessoa que sou agora. Não é? Porque já não tenho nada de mim lá, estou vazia, não é? E isso é importante, eu perceber que tenho que voltar a reconquistar todas aquelas minhas coisas, não é? Ou então arranjar coisas novas, que também pode ser essa a questão, não é? De arranjar coisas novas. Se Qualquer for o caso, Pode ser. Eu posso, afinal, chegar à conclusão que, olha, eu passei sem aquilo na minha vida e não senti falta. Então, se calhar, eu posso substituir aquilo por outra coisa. Agora, se eu tive aqui um tempo sem fazer aquilo, mas estava sempre a olhar, estava sempre a pensar, estava sempre não sei o quê, então é na altura de voltar. Seja lá o que for o aquilo, não é? sem dúvida, sem dúvida. Olha, quanta coisa simples e fundamental, né? E outra coisa que eu queria falar também foi o que você acabou de falar, né? Comunicação. Como a comunicação, ela transporta tudo isso que a gente acabou de falar. Isso é importante, né? Nós falamos sobre cronograma, falamos sobre você respeitar, tudo isso, a comunicação ela está inclusa, né? Ela está lá. Só que é importante nós salientarmos ela, por quê? Porque muitas vezes acontece isso que você acabou de falar, né? Você acaba se internalizando no seu mundo e esquecendo que você está participando de um mundo, tem gente participando do seu mesmo mundo, certo? E isso vai acabando devastando, né? Isso devasta você, acaba com você, né? E com a Desgastante. É. E leva-te por caminhos muito tortuosos. E leva-te por caminhos, se calhar, um bocadinho sombrios. Portanto, esta é se calhar a grande questão, é escolham sempre caminhos com um bocadinho mais de luz, não é? Porque é mais fácil, o solarengo é sempre mais interessante. E, isso é importante também, isso é importante também. E às vezes, sabes que nas relações eu acho que as grandes questões são as palavras não ditas. Estavas a falar de comunicação, e não, as palavras não ditas são aquilo que nos vai matando aos bocadinhos. Eu não gostei daquilo, mas faço de conta, eu não gostei daquilo, mas relevo, eu não gostei daquilo, mas pronto, não é? Eu gosto muito de algumas justificações, e eu já acho que já as ouvi todas, não é? Que as mulheres às vezes arranjavam, principalmente as mulheres, eu acho que nós somos melhores nisto do que os homens. Acho que têm a noção de que nós somos melhores nisto do que os homens, e isto não é um elogio. Nós somos muito boas a arranjar desculpas, razões para que não é? Ele não repara nisto porque tem trabalho, ele não sei o quê, ele não sei o que mais. E eu acho que já ouvi mesmo todas as justificações. Mas é um bocado isso. Não é as palavras ditas que magoam, são as palavras não ditas, porque normalmente quando tu vais acumulando, vais acumulando, vais acumulando, depois é tipo vulcão. Quando explode, é em todas as direções e mais algumas. E é absolutamente incontrolável.
e queima tudo na passagem, não é? E isto, eu se calhar, eu acho que este nosso direto é provavelmente o mais intenso que nós temos feito nos últimos tempos. Mas não é? Mas é bom, não é? Não é? Estamos aqui um bocadinho a ir de lá abaixo, não é? Mas é importante também. E é importante exatamente por isso, porque eu tenho que ter esta consciência. Portanto, se há algo que eu posso ajudar e dando o exemplo, é que não sejam vulcõezinhos, não sejam vulcões de erupção, não é? Maciça, sejam pequenos geysers que vão soltando vapor de vez em quando, não é? Tipo o que existe nos Estados Unidos, que toda a hora, à mesma hora no dia, solta lá vapor. Ok, não precisa de ser assim uma coisa que dá para acertar o relógio, mas de volta e meia vão soltando vapor, porque isso ajuda também, até porque é um bocado como as rotas dos aviões, não é? As rotas dos aviões não são assim uma linha reta entre o ponto A e o ponto B. É uma reta, é uma linha assim curva que tende para o reto, não é? Porque eles vão corrigindo a todos os momentos as rotas. E então isto é importante para as relações também. É eu ter esta consciência, porque se eu tiver pequenos desvios, eu consigo rapidamente voltar para a rota que eu quero. Se eu tiver grandes desvios, às vezes a coisa é mais complicada. E, portanto, essa noção dos pequenos desvios e de retificações desses pequenos desvios é absolutamente essencial para eu levar a bom porto. E nós estamos a falar das relações conjugais, mas pode ser qualquer relação. Isto aplica-se em qualquer relação. E nós temos... esta é se calhar assim, uma das últimas dicas que vamos dar, mas esta é daquelas que faz totalmente a diferença. Seja um pequeno vulcãozinho e não um grande vulcãozinho. Não, sem dúvida. E eu já caí nessa. E eu vira e mexe eu caio. Não vou falar que eu já caí, eu vira e mexe eu caio nessa armadilha de ficar calada, né? Porque eu sou muito explosiva. Então, nos últimos anos, o que eu fiz? Eu falei, pô, tudo bem, eu sou muito explosiva, então eu vou dar uma maneirada. Eu pensei comigo, eu vou dar uma maneirada, né? Por quê? Porque eu quero falar as palavras certas, eu não quero falar na hora que, sabe, que explode. Eu Aquela não quero, loucura, porque sim. afinal de contas, eu não quero machucar ninguém, principalmente uma pessoa que eu amo. Claro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com as palavras. E como você falou muito bem, por sinal, as palavras não ditas, elas são muitas vezes piores. Então, essa comunicação, ela tem que ser muito bem alinhada. Muito bem alinhada. Isso é fundamental. Nós falamos aqui sobre cronograma, falamos sobre um monte de coisa, só que se você não tiver uma boa comunicação, um hábito de se comunicar, e aí, como é que você está? E aí, como é que foi? E aí, o que você espera? Você gostou, você não gostou? Tudo isso, até certa vez o meu marido falou assim, pô, mas você não me motiva. Eu falei para ele, por quê? Porque eu consigo me automotivar. Eu quero que você dane, eu vou fazendo, entendeu? Eu vou fazendo, eu não preciso de elogio. Daí eu respondo para ele, mas eu não preciso que você elogie minha comida, que a casa está limpa, que não sei o que, não sei o que lá. Não preciso, eu não preciso de motivação. Mas ele precisa. Então, agora, outro ponto que eu queria colocar, né, junto com a comunicação, é esse negócio da empatia. Nós precisamos lembrar, né, isso aí na prática, né, a gente aprende isso, né? Nós precisamos lembrar que nós somos diferentes das outras pessoas. Sim, e sabes que durante muito tempo vendeu-se esta ideia de que nós deveríamos tratar os outros como nós gostamos de ser tratados. E cada vez mais isto está posto em causa, não é? Nós devemos tratar os outros como os outros gostam de ser tratados. E esta capacidade, não é só empatia, sabes que eu diria que é um furo um bocadinho mais abaixo. É empatia, mas é mais do que isso. É eu perceber que é importante para o outro. É eu perceber, não é? Que aquilo que para mim é igual ao litro, para ele não é. E depois repetir, não é? Porque também, se calhar, pode acontecer que haja um momento em que também já deixe de ser tão importante para o outro. Porquê? Porque eu costumo dizer que tem a ver com o vaso, não é? Com o vaso do que é que seja. Quando estiver cheio, já não tem lugar para mais, portanto já não precisa de mais, não é? E isso a gente tem que ter essa atenção.
E passa também muito, e deixa-me só voltar atrás para pegar numa coisa que tu disseste há bocado que eu achei extremamente interessante, que tem a ver com o controle emocional, tem a ver com o Claro. controle das nossas emoções, não é? Esta nossa capacidade de dizer a coisa certa ou de não dizer a coisa errada tem muito a ver com isto, né? Tem muito a ver com esta capacidade de controlar. E há aqui uma diferença que às vezes acho que é importante também deixarmos claro. O controle emocional não é calar as nossas emoções, não é calar aquilo que nós pensamos, não é nada disso. É olhar para aquilo e pensar, isto é mesmo importante, é importante o suficiente para eu me chatear com isto? Se calhar não. Então, se calhar não, continua. E esta capacidade de controlarmos um bocadinho aquilo que vai aqui dentro e não ser aquela loucura desenfreada, também faz a diferença. Lá está, para tu dizeres as coisas certas e para não dizeres as coisas erradas, não é? Certo. Não, sempre o controle emocional é tudo, né? É interessante que logo quando a gente nasce, a gente fala assim, nossa, você precisa aprender tudo aqui em casa, né? É interessante que você fala assim, não, aqui em casa é o nosso canteirozinho para a vida, né? Tudo que você aprende aqui em casa, você vai aplicar na vida, né? E funciona, eu sinto isso, funciona também no quesito conjugal. Porque tudo que você está vivendo dentro da sua casa, agora ficou muito mais intenso, né, com esse negócio da pandemia, né? Nós estamos hoje, né, perto, né? Então, quando nós estamos vivendo e trabalhando isso, esse controle emocional, toda essa, né, esse falar corretamente e tal, isso é muito bacana porque nós conseguimos transportar, né, para fora de casa também. Então, veja isso de um lado positivo, que você consegue trabalhar com uma pessoa que você ama, está trabalhando seu controle emocional, né, uma pessoa que você ama, para poder trazer, para levar para o mundo isso. Isso é muito bacana, né? Até porque, repara, se tu conseguiste ter uma boa relação dentro de casa, tu vais ter uma boa relação com toda a gente. Porque quanto mais não seja, te sentes melhor contigo própria, não é? E, portanto, é óbvio que funciona um bocadinho como o laboratório das outras relações tuas, todas tuas, claro que sim, claro que sim. E provavelmente, se tu tiveres uma relação que não funciona dentro de casa, vais ter uma relação que não funciona lá fora, ou muitas relações que não funcionam lá fora, claro que sim. Agora, essa aí é a base. É tu usares uma coisa até para seres o exemplo de que é possível, de que as coisas podem acontecer, não é? De que há alguém que conseguiu. Claro que sim. Não, então, isso, porque é desafiador, só que toda vez que nós estamos vivendo aquele turbilhão, né, de emoções, é uma coisa que você precisa pensar justamente isso, né? Ok, é um aprendizado. Ok, eu estou com uma pessoa que eu amo, então vamos aprender. Respira, é um ser humano, enfim, né, tudo aquilo que a gente pensa na hora, né? E vamos para poder falar com mais carinho e amor possível, né? E a gente aprende Sim. muito com isso, né? A gente aprende muito com isso. É fantástico, né? É gratuito, Sim. aula gratuita. Sim, 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 sim. Não, e quem tiver relações, eu não sei há quanto tempo é que tu estás casada. Eu já passei os 20 anos. Portanto, eu conheço, só para eu conheço o Nuno desde os meus 17, portanto, já temos alguns anos de viagem, não é? Há coisas que tu aprendes a perceber que vale eu costumo dizer que há guerras que vale a pena lutar e há batalhas que não vale a pena lutar. Porque o objetivo é É, vencer a guerra, não é? Afinal, não é vencer as batalhas. Portanto, há batalhas, é aquilo que tu estavas a acabar de dizer agora. Há coisas que não vale a pena tu estares ali a massacrar-te e a massacrar a outra pessoa, porque não te vai trazer nada, não te vai adiantar nada. Então foca, lá está, controla essas tais emoções, não é? E para quem quiser perceber como é que se faz, vá perguntando que nós responderemos, se calhar não aqui, mas em privado, exatamente nesse sentido de como vencer guerras e deixar perder algumas batalhas. Pronto, é basicamente isso. Porque é isto que acontece numa relação. isso acontece numa relação. E mesmo por que é interessante, né, você falar sobre isso, você trabalhar isso? Porque assim, eu sinto assim, né, o mundo já é uma guerra, né? Nós travamos guerras diárias, né?
Se você dentro da sua casa mantiver uma guerra também, meu Deus do céu. É complicado. Ai, nossa, pelo amor de Deus, se joga do quinto andar, sabe? Não dá, não dá, pô. É muito gostoso você viver em paz, é muito gostoso. Então, qual é o propósito dessa nossa conversa? Pelo menos o que eu sinto, né? É fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de harmonia. Quando a gente fala de uma rotina conjunta, é respeito, é saber que nós estamos lidando com o ser humano, é você conciliar, né, as suas agendas, é você aprender a conversar de forma prazerosa, né, ter momentos prazerosos, tudo isso. E tudo isso com paz, com tranquilidade, né? É assim que se faz, não é? Assim É mesmo, não há muita outra forma de te dizer. Não há varinha mágica, não há fórmula especial que a gente junta com água e fica pronto. Não. Há muito trabalho. E acho que se pudermos deixar aqui uma última ideia, é que é um trabalho diário. Mais uma vez, não dá para fazer uma vez por semana e pronto, esperar que a coisa corra bem. Não. É todos os dias, é perceber que todos nós somos pessoas. Aquilo que tu disseste ao bocado é absolutamente essencial. É perceber que todos nós somos pessoas. Todos nós somos seres com necessidades e com pensamentos e com emoções e com sentimentos e aí eu acredito muito piamente naquilo que eu vou dizer agora a seguir. Eu não acho que ninguém faça alguma coisa com o intuito de magoar de propósito. Ou seja, quando eu gosto de alguém, eu até posso às vezes dizer a coisa menos certa ou a coisa mais errada, mas nunca será com uma intenção de lesar e de magoar e de ferir, não é? A pessoa. Agora, a verdade é que depois, às vezes, a gente somos algo insensíveis com esta situação. E quando eu consigo, lá está, ter essa capacidade de controlar aquilo que vai, da loucura que vai dentro da minha cabeça e dizer as coisas mais certas, mesmo que até possa não ser no momento certo ou possa não ser com a intuação certa, é mais fácil conseguir perdão. E isto de perdoar e de avançar é o que faz as relações se manterem. Ponto. E esta era a minha, assim, a última mesmo dica que tenho para deixar. E se eu sentir que não consigo perdoar, que consiga pelo menos esquecer. Não é fácil. Mas é esse o desafio. Se eu conseguir perdoar, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu avançar. E seja lá o qual for o tamanho do perdão que possas estar a pedir ou possas estar a pedirem-te, é mais fácil se eu fizer isto todos os dias. Porque nós não temos todos os momentos certos, não é? De certinha que eu hoje disse qualquer coisa menos certa ao meu marido e de certinha que ele também me disse qualquer coisa menos certa. É tranquilo. Não teve se calhar uma amplitude tão grande para a gente ficar chateado e não sei o quê. Mas no dia em que tiver, a coisa está lá trabalhada. E isso também é importante. É importante mesmo. E mesmo porque uma das coisas que eu acredito, né? Eu concordo com o que você acabou de falar, e isso é muito lindo, inclusive. Uma das coisas que eu acredito que é assim, quando tem alguma coisa errada, não é só de uma parte. O negócio não é unilateral, entende? Quando o relacionamento ele está errado, é porque os dois estão errando. Então, assim, isso que você acabou de falar de perdão, assim, é fundamental, porque afinal de contas, nós somos seres humanos, nós também erramos. Não é ficar apontando o dedo para o outro, né? Você fala assim, não, é ele que é assim, não sei o que é assim. Não, não. Então, entende, né? Isso, inclusive, é uma coisa, por que eu particularmente, eu criei esse hábito de me calar para procurar as palavras certas. Por quê? Não é só para procurar as palavras certas, é para justamente procurar onde que eu estou errando. Essa primeira coisa que eu faço, é automático assim em mim. Caramba, o que eu estou fazendo de errado? Entende? E muitas vezes essa resposta não vem automático, não. Essa resposta, nossa, demora semana para você conseguir. Eu tô falando por experiência própria. Às vezes demora para falar, caramba, de repente dá um boom, então é aí que eu estou errando. Então, beleza, então vamos ajustar. Entende? Então, isso é importante porque às vezes a gente fala, né? A gente aponta o dedo, é fácil apontar o dedo, né?
E não é assim que funciona. É mais do que fácil, é quase um ato reflexo, não é? É, É a tua necessidade normal de te justificares, não é? E a justificação, porque tu és um ser absolutamente infalível, não é? Obviamente que só pode estar no outro, não pode estar em ti, não é? E esta é a grande falácia, não é? É que tu não és um ser infalível. Todos nós fazemos asneiras, não é? Todos nós fazemos coisas que são menos acertadas. E às vezes, e é aquilo que eu estava a dizer ao bocado, e eu tenho a sensação que na grande maioria dos casos não é por querer, não é com uma intenção de lesar, é apenas porque não estamos atentos, é apenas porque não pensamos que isto pode ter uma interpretação diferente daquela que nós estamos a dar, não é? E isto é essencial em qualquer relação. Então, numa relação conjugal é absolutamente construtiva ou destrutiva. Não é? é um delicado equilíbrio. Mas É é um possível. delicado Mas é um equilíbrio possível, ok? Portanto, deixemos esta nota de esperança para quem possa estar a querer começar uma relação. É um equilíbrio absolutamente possível. Pronto. Com certeza, com certeza. Mesmo porque, assim, eu também acredito nisso, né? Quando nós estamos agredindo é porque nós estamos mal aqui dentro. Quando nós, né? Normalmente, pelo menos, né? A maior parte das pessoas. Eu não sou especialista de psicoterapeuta, eu não sou isso, mas essa é uma coisa que eu sinto, né? Eu sou ser humano, né? E eu já percebi isso. Quando nós estamos agredindo, é porque nós estamos mal aqui dentro. Alguma coisa está atrapalhando nossos valores ou o nosso objetivo, seja lá o que for, certo? Então, analisa, né? É isso que a gente pode Olha falar, para dentro. analisa, né? Senta e vê, caramba, o que está me incomodando? Por que está me incomodando isso? Né? São perguntinhas básicas que nós temos que nos fazer antes de sair, né? Chutando o pau da barraca, como a gente chama, né? Essa expressão é gira. Em Portugal não existe, mas é gira. Gostei. Você não conhecia essa Não, expressão? conhecia, mas em Portugal não é comum dizer, mas eu gostei. Eu adoro essa expressão. Vamos chutar o pau da barraca. Acabou geral. Muito. Bom, acho que é tudo É isso, só né? tudo isso. É só tudo isso. É só tudo isso, né? Então, me conta agora, a pergunta do pessoal, me conta agora o segredo de uma relação de 20 anos. Você não tem segredo. É um trabalho diário. É um Eu trabalho trabalho. diário. Eu acho que eu costumo brincar e dizer que é um trabalho de domesticação mútua, não é? É como a gente faz com os cães e com os gatos, é a mesma coisa, é habituar-te às excentricidades um dos outros e habituar-te a viver, percebes que gostas de viver assim, não é? E que queres continuar a viver assim, que também é importante, não é? Mas é acima disso, é um processo de domesticação mútua. Acho que não há muita definição diferente desta, mas pronto. Mas sim, mas é muito prazeroso. Eu continuo a acreditar que é o caminho, portanto também. É, né? Certamente, certamente. Eu também, concordo. Em gênero, número e grau. Pronto, muito bem. Quando tiveres esta idade, a gente volta a conversar. Pronto. Sem dúvida, sem dúvida. Então era isso, acredito eu. Espero que tenha contribuído, né, com as pessoas que estão nos ouvindo. É. Se vocês quiserem deixar comentários para nós, a gente agradece. Perguntas, por favor. Olá, meninas, me senti maravilhosa agora. Olá, meninas, adorei. Ai, a Antónia é uma querida, vá. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, minha avó, pelo Obrigada, bate-papo. Linda, pelo convite mais uma vez. Obrigada a toda a gente que nos esteve a ouvir. Foi mais um momento fabuloso de partilha. E vemo-nos para a semana, não é? Às quintas-feiras, às 8 horas aqui de Portugal e às 4 do Brasil. E estamos de volta na próxima quinta-feira. Com certeza, com Então vá. certeza. Beijos. Obrigada. Um beijo e até semana que vem. Beijão. Beijinhos. Obrigada. Cadê você?